Olá, ociosos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ocioso. Só os inscritos mais fodas já deixam like no início do vídeo. Todos nós sabemos que, sem o desenvolvimento da ciência em conjunto com o pensamento científico, nunca poderíamos observar a vida como fazemos hoje. No entanto, embora muito poderosa, temos muitas vezes de voltar do vazio para recorrer à ciência em algumas respostas que não poderíamos responder sozinhos. Na maioria das vezes, isso acaba criando ainda mais confusão, mas alimenta a nossa curiosidade. Depois de milhares de anos vivendo em nosso planeta, nós parecemos entender perfeitamente o significado ser humano. Você provavelmente já pensou que você pode ter acesso a praticamente todas as respostas, mas a verdade é que não. Ainda há muitas perguntas para responder. É por isso que nesse vídeo lhes apresentamos 6 fenômenos que a ciência não pode explicar. 6. Bolas de fogo de Naga. Um estranho fenômeno no rio Mekong, na Tailândia, ocorre no final de outubro e tem deixado a ciência e o público em geral confusos. Trata-se das bolas de fogo de Naga, um evento no qual bolas avermelhadas em quantidade emergem das profundezas do rio e sobem até desaparecer nas alturas, deixando todo mundo de boca aberta. Para muitos cientistas, esse é um mistério que poderia ser explicado se fosse estudado mais a fundo. No entanto, para os moradores locais, isto tem uma explicação mais correta. Este estranho fenômeno, embora possa ser visto em qualquer época do ano, a sua melhor época é o final de outubro e coincidindo com o final da quaresma budista. Assim, ele tem uma grande relação com essa cultura e religião. Sendo assim, os nativos dizem que esse fenômeno é produzido pelo deus Serpente Naga. 5. Efeito placebo. O poder da mente não poderia ser tomado de maneira tão diferente. Depois de ouvir esse estranho e inexplicado fenômeno que a ciência já tentou descobrir sem muito sucesso. Nosso cérebro é amplamente desconhecido para nós, mas, segundo mitos, nós temos somente acesso a 10% do seu poder. Poderíamos dizer que a mente humana é um amplo campo de estranhos fenômenos que a ciência não pode explicar. Um desses estranhos fenômenos é o efeito placebo. A pessoa começa a sentir melhorias de uma doença sob a crença de estar sendo tratado sem realmente estar. Algo realmente confuso. Um placebo é uma substância que pode estar presente em comprimidos e não ter nenhum conteúdo medicamente relevante para a sua melhoria da saúde de algumas enfermidades. São feitos de água e açúcar e têm um efeito em pacientes desde que eles não saibam o conteúdo do medicamento. Em poucas palavras, a pessoa só melhora porque acredita que, ao tomar este medicamento, irá aliviar a dor, sendo considerado uma pílula milagrosa e um falso salvador. Este efeito demonstra a grande e misteriosa capacidade da mente para controlar até mesmo o menor detalhe do nosso corpo. 4. Zumbido de Taos. O zumbido de Taos é um fenômeno que tem preocupado a população de uma cidade localizada no Novo México. Aparentemente, esta região é conhecida por ser um lugar que abriga um dos mistérios mais estranhos, em particular um zumbido que só pode ser detectado por apenas 2% da população local. Este curioso fenômeno tem sido ouvido há muito tempo, por cerca de 24 anos. Quem ouviu o barulho descreve-o como um barulho de motor a diesel. Apesar de uma imensa variedade de teorias que foram oferecidas como explicação, desde UFOs e efeitos geológicos, os cientistas não foram capazes de esclarecer a natureza deste fenômeno. Um mistério a mais para a nossa lista. 3. Esferas de pedra. Em Costa Rica, umas estranhas e perfeitas esferas têm chamado a atenção da comunidade científica e do público em geral. Centenas de esferas de pedras da Costa Rica, que foram feitas na época pré-colombiana. E o que impressiona a ciência é o seu nível de precisão. Elas foram moldadas sob condições tecnológicas e sociais consideradas muito difíceis para a atualidade. É considerado um mistério que a ciência dificilmente poderá explicar, dado que, de acordo com as datas, era impossível para os aborígenes terem ferramentas necessárias para realizar tais obras com tal perfeição. Seus tamanhos variam muito, mas o que não se sabe é a medida. No final, cada esfera conta com um raio perfeito e com cores vivas. Atualmente, estas esferas de pedra são consideradas como uma manifestação artística da cultura pré-colombiana na Costa Rica. 2. Anéis de cogumelos.
Você já parou para pensar que os cogumelos podem ter algo misterioso para encantar o mundo? Pois se você pensa que não, deixe-me te surpreender, porque os cogumelos têm impressionado o mundo e a ciência como um dos mistérios mais incomuns, os anéis de cogumelos. Este curioso fenômeno trata-se do crescimento dos cogumelos formando um círculo. Este estranho evento é também chamado de anéis de fadas e tem um importante lugar na mitologia europeia, uma vez que acredita-se que estas marcas com cogumelos foram colocadas desta maneira para indicar que ali existe um lugar mágico ou entrada para o reino das fadas. Também dizem que poderia surgir do círculo de cogumelos fadas, bruxas e duendes e dançar ao redor do círculo. Não existem teorias científicas sobre a origem dos anéis de cogumelos. No entanto, acredita-se que sua aparência está relacionada com o processo de decomposição da matéria orgânica do solo. 1. Tubérias, China. Sabemos que as antigas esculturas não param de nos surpreender dia após dia. Cada vez que descobrimos o quão avançado estavam essas civilizações, apesar do pouco nível tecnológico da época. O mais incrível foi a surpresa dos pesquisadores em uma misteriosa pirâmide perto do Monte Daegong, na província chinesa de Qinghai. Descobriram que existem 3 cavernas com sistemas de dutos perfeitamente desenhados, que conduzem a um lago de água salgada. Esses dutos também percorrem o abrigo de sua costa. O que te faz pensar, e daí? É apenas um sistema de dutos, pois não é só isso. Trata-se de um sistema de dutos planos construído há cerca de 150 mil anos atrás. Isto é um grande mistério para a comunidade científica, que não sabem explicar como a tecnologia e o pensamento da época conseguiu fazer algo tão revolucionário. E aí, ociosos, o que acharam desses fenômenos pra lá de estranhos? Comente abaixo qual deles você já tem ouvido falar. E não se esqueça de deixar o seu like. E se for novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações.